Bem-vindos a mais um episódio do podcast de Saúde Sem Evidência. Não se esqueçam de subscrever o canal para receberem todas as notificações e terem acesso aos novos episódios e de deixarem o vosso gosto em cada episódio. A maioria das pessoas acaba por se esquecer e isto é muito importante. Vamos partilhar conteúdos e dar apoio a conteúdos verdadeiramente importantes e que agregam à nossa saúde. O meu convidado de hoje fala-nos do Brasil e é o Dr. Filipe Mendonça. Vamos fazê-lo entrar. Olá, doutor. Bom Bom dia. dia, tudo Bem-vindo. bem? Muito obrigada por ter aceito o meu convite, doutor. É um prazer Ah, tê-lo aqui. eu que agradeço. O que é que eu queria começar? Pela pergunta que eu coloco a todos os meus convidados, que normalmente têm um historial comum de ter alguma história que os traz até aqui. E eu queria saber exatamente isso. Se esta visão de medicina diferenciada se sempre exerceu dessa forma, ou se teve alguma história pessoal que de certa forma o trouxe até aqui. Conte-nos resumidamente a sua trajetória. Bom, bom dia a todos, né? Meu nome é Felipe, sou médico. Essa trajetória, ela começou na faculdade, tá? Eu estava no meu quarto ano de faculdade, eu comecei a entender um pouco melhor sobre a saúde, buscar melhorias, né, sobre a minha saúde, porque eu vi que ficar dependendo do sistema de saúde convencional, de remediar doenças, né, principalmente durante o curso de medicina, a gente estuda muito, né? É uma carga horária muito pesada, a gente tem que memorizar muita coisa, né? Tem que fazer plantão, e conciliar um estilo de vida saudável com uma carga densa é extremamente difícil, né? E eu estava tendo muitas dificuldades, um quadro alérgico, dores de cabeça, insônia recorrente. E eu via que mesmo eu me alimentando bem, eu não conseguia ter uma boa performance mental, né? Até que um dia apareceu um médico, que é um dos pais da medicina integrativa no mundo e no Brasil, que é o Dr. Laí Ribeiro. Ele apareceu falando sobre o glúten. E era uma coisa que eu consumia bastante, laticínios e glúten. E ele falou que se você quisesse melhorar suas crises de enxaqueca, em um vídeo dele, e dores de cabeça, melhorar sua memória, sua concentração, ascites, eu tinha muita rinite alérgica, você tinha que retirar por um tempo, né, laticínios e glúten da sua dieta. E aí eu olhei e eu falei, cara, eu consumo isso todos os dias, né? E vou ver, não tenho nada a perder, né? E Claro, comecei, e foi impressionante porque em pouco tempo as minhas dores de cabeça que eu tinha desapareceram. Eu nunca mais tive enxaqueca, crise de enxaqueca crônica do jeito que eu tinha na época, né? E aquilo foi se aliviando sem remédio, né? Sem tomar nada. Comecei a prestar atenção mais no valor nutricional, né? Eu consumia muitas proteínas magras e vi que tinha deficiências nutricionais. Aí até que eu fui cair num médico integrativo que fez toda a diferença. Porque eu tinha uma boa saúde, eu era uma pessoa que cultivava a saúde, boas práticas de estilo de vida. Mas eu nunca entendi a importância de valorizar um sono bem claro, feito, principalmente na medicina, né? Nunca tinha entendido de valorizar, se expor ao sol, né? E a importância que isso poderia trazer na nossa saúde, valorizar estar em contato com a natureza. Eu sempre gostei de natureza, mas apreciar da forma que eu aprecio hoje, né? Se conectar com o momento presente. Então eu fui fazendo pequenas construções que foi fazendo toda uma diferença na minha saúde metabólica e no meu sistema imunológico, né? Eu vi que eu não ficava doente mais, em comparação com os meus colegas, quando a gente estava claro. dando 36 horas de plantão, né, no internato. Enquanto os colegas iam dormir na hora do almoço, eu ia pro teto, no heliporto do hospital, e ia tomar sol. Então eu fazia isso, era sagrado, né, os meus momentos. Depois de 36 horas de plantão, eu ia correr 10 quilômetros em jejum.
né? Então eu comecei a jejuar e, e fazia 36 horas de jejum plenamente ali no, em pleno plantão. E os meus colegas achavam que eu era doido, né? Falavam, bicho, ele tá totalmente maluco. Mas essa maluquice me dava o quê? Disposição, me dava energia, me dava foco, me dava motivação para continuar fazendo a diferença, inclusive com os pacientes que estavam internados. A partir desse movimento, eu comecei a buscar cada vez mais conteúdo, a me aprofundar dentro da medicina integrativa e ver que o que eu estava aprendendo não fazia parte mais do meu conteúdo de vida, né? Não era o tipo de medicina que eu queria trabalhar. Respeito muito os colegas, né? Admiro muito estar ali, resgatar a saúde de uma pessoa que está no limbo de morte, né? Impedir o trabalho do coveiro, né, que a gente chama, né, mas não era esse tipo de medicina. Eu gostava de conversar com as pessoas nos meus plantões, né, de ir nos quartos, né, de tentar falar sobre saúde, entender sobre alimentação e o porquê que elas estavam ali. Então, isso foi me trazendo estratégias para poder fazer, né, aproveitar o máximo de contato possível que eu estava com esse paciente ali, para fazer transformações. Tanto que eu criei muitas amizades e logo em seguida veio o Covid, né? E durante o Covid eu vi a diferença nos pacientes que seguiam, né, as coisas que eu falava. Né? Então, as alas de respiratório, por exemplo, né? Eu falava, muitos pacientes eu falava, olha, que eu conhecia já tinha contato, eu falava, olha, não consuma comida do hospital, né? Faça esse tipo de alimento, isso, caldo de ossos, por exemplo, né? Que era uma coisa que os nossos avós faziam isso era servido no hospital, né? Comida de verdade, né? Não comer produtos ultraprocessados que é servido no hospital, né? Suplementar certos tipos de suplementos, tanto que muitas pessoas sobreviveram e outras pessoas que estavam dentro do quarto morriam, né? Então morria muita gente. Ali você via que o perfil era muito próximo, Claro. muito parecido. Pessoas obesas, pessoas sedentárias, pessoas que já estavam no nível de envelhecimento celular, mas jovem, né? E elas faleciam de forma acelerada. Então, esse foi umas grandes viradas de chave dentro da minha vida, na transformação de buscar a mim, né? Eu quis melhorar o meu entorno, né? E depois disso eu vi um mundo de possibilidades para poder trazer prevenção na Para os saúde das pessoas. pacientes. A medicina Exatamente. preventiva, ela é o futuro, já é presente, né? Graças a Deus que isso existe, né? E trabalhar com prevenção motiva ainda mais, porque todos os dias eu vejo pessoas que fazem essa mudança de consciência, essa mudança de paradigma, que acaba transformando não só ela, mas o seu meio, né? Então você vai contaminando o meio das pessoas com prevenção. Não tem nada mais gratificante que isso e você transformar grupos de pessoas, né? É como se fosse um trabalho intermissivo, né? Um propósito de vida onde você muda a vida das pessoas para o bem, né? Para melhor, para elas se conscientizarem em algo que está tão perdido e banalizado, né, e é tão atacado Sim. dentro da medicina convencional, mas nos meios da mídia, né, durante, não sei se aí em Portugal era assim, né, mas durante o Covid você não via a mídia falar nada sobre saúde, né? Era só terror, só terrorismo, né? Só números de morte e Nada. tudo. Ninguém incentivava você a se expor ao sol, se alimentar bem, Uhum. nada. Era só tragédia, era só caos, né? Então eu fico imaginando, e hoje não, agora todas as mídias têm veículos que circulam esse tipo de informação, porque se elas não fazerem isso, elas vão estar sendo coniventes com algo muito que são ainda, inclusive, mas elas têm uma um eixo a mais ali para poder falar de saúde de forma maquiada. Se ela não falar, ela perde espaço para quem está falando, né? Mas antes você não via, era Pois não. chocante, né? Não via médico, não via ninguém, né? O máximo que você via era nutricionistas ali
e os médicos que já estavam na vanguarda, né? Já estavam falando isso há bastante tempo dentro da medicina integrativa, que era chamado de charlatão. Era considerado vitamina D, era coisa de charlatão, né? Vitaminas própolis era considerado coisa de charlatão, né? E entre outros suplementos que ativavam o seu sistema imunológico ali. E hoje você vê, é muito comum um cardiologista convencional passar coenzima Q10, passar cúrcuma, passar vitamina D, né? Até uma dose até um pouco mais relevante. E há 2, 3 anos atrás isso era loucura, né? Então você vê como que a medicina ela vai mudando e Sim, graças a Deus as redes sociais elas têm um papel importante na informação, e infelizmente na desinformação também. também. A gente segue nessa luta, né? Buscando ali atualizar meios onde a gente acrescenta e conscientiza e leva a autoconsciência corporal ao extremo, né? Que é o extremo da conexão, que eu falo, né? Claro. Sim, doutor, aqui em Portugal estava a falar essa questão da medicina e dos charlatões, enfim, depois desta questão do Covid, em que na altura aqui não se ouvia notícias nenhumas, era o número de mortes e era deprimente ver televisão. Aliás, eu acho que uma das coisas que prejudicou a saúde mental das pessoas durante o Covid foi exatamente a maneira como os mídia conseguiram comunicar tudo o que tinham a comunicar, porque aquilo não trazia utilidade nenhuma. Mas eu não sei se também foi coincidência ou não, depois do Covid eu sinto que a medicina integrativa, a medicina funcional, enfim, teve aqui um boom enorme. Agora, mesmo aqui em Portugal, dão mais espaço à medicina integrativa na televisão, inclusive há muitos médicos brasileiros que vieram aí do Brasil e que estão aqui em Portugal a ser um bocadinho uns pioneiros, certamente que conhecerá o Dr. Rodrigo Ayuvo, o Dr. Santiago Nunes, que são médicos daqui que estão a começar a divulgar e já lhes é dado assim um bocadinho mais de espaço na televisão, embora continuem a ser atacados fortemente portanto, pelas organizações de saúde, pronto, porque há toda uma parte por trás que nós sabemos que é complexa de resolver. Uma das coisas que falou há pouco foi a questão do jejum intermitente. Eu sei que é um adepto do jejum intermitente, eu sigo já há algum tempo e sei que pratica e que fala bastante nas suas vantagens. Portanto, eu queria que falasse aqui um bocadinho para quem nos ouve. Muita gente até usa o jejum e se calhar de forma incorreta para perda de peso, mas portanto, a medicina funcional aponta para mecanismos mais profundos da autofagia, biogénese mitocondrial. Podias explicar lá para casa como é que isto é a nível celular para promover aqui a longevidade para quem nos ouve perceber um bocadinho a base disto? A história do jejum, ela é bem antiga, né? Se a gente olhar a Sim, história ali da medicina, o jejum ele sempre apareceu antes mesmo de existir laboratório, hormônio, bioquímica, e ele surge ali como uma prática de sobrevivência, né? Depois como uma prática cultural e até espiritual, né? E por fim, ele acaba chegando como uma ferramenta terapêutica ali, né? Por milhares de anos, né, o ser humano ele alternou naturalmente ali por períodos de alimentação, de períodos de escassez, né? E isso moldou biologicamente a nossa fisiologia, né? Então isso isso faz parte dentro do nosso design biológico, né? É por isso que quando alguém diz que jejum é moda, né? Eu vejo às vezes pessoas falam, ah, jejum é moda, né? Eu costumo responder que isso faz parte do nosso DNA, né? claro, O que é moda é comer o tempo todo, né? Isso é moda. Então, os povos antigos, eles utilizavam, já descreviam o jejum como uma ferramenta ali para clareza mental, como para trazer disciplina, controle de impulsos, né, alívio de sintomas, né, na história grega mesmo, né? O jejum ele aparece ali como Hipócrates, né? Ele falava que a prática do jejum era uma preparação do corpo, da mente, né? E a medicina clássica, ela essa questão de não se alimentar, né, o organismo em certos estados, ajuda a diminuir a carga digestiva e acaba claro, favorecendo a recuperação. Então, isso sempre existiu, tá, dentro do nosso contexto histórico, né? Então, você vê que os muçulmanos, eles utilizam o jejum, né? É, a gente
o ficar sem comer, ele faz parte ali de alternar a sinergia, os hormônios, né, a sinalização celular, né? Quando a gente está muito bem endossado dentro disso, né, ele acaba ativando ali mecanismos de longevidade, né? Não é só para emagrecimento, né? E esse é um dos pontos que a gente precisa entender de forma prática, né? Então, primeiro, que a gente passa ali para um modo de abundância, né? Então, quando você come, o nosso corpo ele leva um estado de hiperinsulinemia, né? Sobe a insulina, né? Os aminoácidos que circulam ali, a glicose, entra na célula. Então, isso acaba ativando algumas vias de crescimento, que é principalmente a via de mTOR, né? E a sinalização de insulina e de GF1. Nesse estado, o corpo ele acaba priorizando ali a síntese de armazenamento, de reconstrução, de crescimento, e que isso é necessário para viver. Se você quiser Claro, ganhar massa muscular, você precisa estar com essa via muito bem alinhada, muito bem ativada, né? Os fisiculturistas, inclusive, utilizam em algumas estratégias insulina para ganho de massa muscular, né? Só que o problema aparece quando esse modo ele fica ativado o dia inteiro, né? Todos os dias, né? O crescimento contínuo ali, sem pausa. Então, isso acaba aumentando o ruído biológico no nosso corpo. Esse ruído biológico, a gente acaba falando que é o dano, né? O estresse, a inflamação de baixo grau, a disfunção mitocondrial. Então, acaba piorando a sensibilidade de insulina. Entende? E claro, aí entra o segundo módulo, o modo onde a gente tem que estimular a escassez, né? É sempre interessante a gente estar entre as duas vias, né? O modo de ativação e o modo de escassez. Isso é um mecanismo de longevidade. Ficar algumas horas sem comer acaba diminuindo a insulina. Isso acaba aumentando alguns hormônios, como o glucagon, diminui o estímulo de crescimento, ativa sensores que são energéticos ali, como a AMPK, a via da AMPK e as sirtuínas, né? Que de uma linguagem mais simples, o corpo ele sai daquele modo de construção e entra no modo mais de reparo, né, de manutenção, né? Então, esses dois conceitos aqui, eles ligam a autofagia e a biogênese mitocondrial. A autofagia, que a gente chama, né, que é o seu corpo, ele começa a se comer, entre aspas, né, é um sistema de controle de qualidade, né? Onde a célula ela acaba identificando algumas proteínas que estão danificadas ali quando você não está comendo, né? E identifica alguns componentes disfuncionais ali e acaba sendo encapsulada, degradada e reciclada como matéria-prima. Então, isso acaba diminuindo aquelas proteínas mal dobradas, que a gente chama, né? E diminui também o resíduo metabólico, né? O claro. resíduo celular. E acaba diminuindo os sinais de inflamação. E melhora a qualidade do ambiente intracelular, né? Então, dentro do mecanismo de autofagia, a parte mais importante é a mitofagia, que quando a mitocôndria ela está disfuncional, ela não apenas ela vai ter uma baixa produção energética, né? Mitocôndria ruim produz mais estresse oxidativo. Então, piora a sinalização metabólica, aumenta a inflamação e acaba contribuindo ali para a resistência insulínica. Então, remover as mitocôndrias que estão defeituosas, isso acaba gerando uma renovação do pool mitocondrial e acaba melhorando a eficiência, a resiliência e a eficiência energética em si, né? Então, a biogênese mitocondrial é uma outra face de estímulo do jejum, né? Então, o jejum ele precisa gerar
essa energia com menos glicose disponível e ele acaba aumentando a oxidação de gordura. Então, quebra a gordura como fonte de energia, Uhum. isso aumenta corpos cetônicos, isso estimula a adaptação e a capacidade de melhora oxidativa no nosso corpo, principalmente da beta-oxidação. E o que a pessoa acaba sentindo na prática é aquela melhora da flexibilidade metabólica, né? Então ela fica menos dependente de comer o tempo todo, fica tendo menos A oscilação fome. de energia, então melhora o controle da fome e maior eficiência da utilização de combustível. Então, isso acaba amarrando a fase ali de longevidade, né? Então, a longevidade, ela vem de um estado onde ela alterna entre estados de construção e estados de reparo. Então, o jejum ele é um dos estímulos que cria essa alternância Alternância. metabólica, né? Uhum. Isso é ancestral, né? Imagina só os homens das cavernas ali, às vezes ficavam dias sem comer, né? E tinha que ir caçar em jejum e não tinha nada para comer. Às vezes tinha uma carne seca ou alguma outra coisa, ou às vezes não tinha nada. Ficava 7 dias ali caminhando horas, ou correndo, ou caçando, né? Horas em jejum, utilizando esse mecanismo que é nosso, ancestral, né? Utilizando a gordura como fonte de energia e não o glicogênio. Claro. E nós agora acordamos e temos logo umas bolachinhas ou o que seja, que cada um depois opta consoante os seus gostos, não é? Mas realmente esta questão do jejum, e cada vez que se fala em jejum, ou vêm os amantes defender, ou vêm depois os atacantes trazer aqui uma série de dúvidas, e eu até queria esclarecer um bocadinho isso, no sentido em que um dos grandes debates do jejum intermitente é o potencial impacto no nosso eixo HPA, especialmente em pessoas que possam ter ali algum burnout, alguma disfunção hormonal, pessoas até com alguma compulsão alimentar. Portanto, há alguns casos específicos, as grávidas, as mulheres que têm ausência do período durante muitos meses. Portanto, entramos aqui numa questão em que muitas pessoas, ou tudo ou nada. E, portanto, eu queria que da sua visão nos indicasse, de facto, há alguns casos em que o jejum é, de facto, desaconselhado, ou mesmo nesses casos também consegue modular a frequência e a duração do jejum, porque o jejum também não precisa de ser só uma semana de jejum ou 72 horas, para que esse jejum possa ser benéfico mesmo para esses pacientes, doutor? E isso é uma questão que hoje a gente vive num modo de hiperfagia, né? De comelança constante, né? E as pessoas consomem muito carboidrato e perderam essa flexibilidade metabólica, né? E o jejum, quando a gente vai fazendo um momento de transição, ele é um estresse, Uhum, né? E você acaba gerando um estresse e o corpo já está estressado, né? Então, o eixo HPA, que é o hipotálamo, hipófise, adrenal, ele é o eixo do estresse. Então, ele responde a uma ameaça, né? Luta ou fuga. Aparece um tigre na sua frente, ou você luta ou você fuga. Então, esse eixo ele fica ativo, né? O corpo, ele acaba interpretando uma ameaça de vários tipos de formas diferentes, né? Então, a ameaça ela pode ser um estresse emocional, pouco sono, excesso de treino, uma uhum, inflamação crônica e também baixa energia disponível. Então, quando alguém começa a jejuar sem estar metabolicamente flexível, adaptado, ela pode acontecer o quê? Uma queda de glicose muito rápida. E isso é comum. Eu vejo que isso aparece constantemente nas minhas caixas de perguntas no Instagram e até mesmo de paciente, né? A pessoa se entupia de carboidrato e do nada resolve fazer jejum. Falar, tá na moda, vou jejuar, né? Tá, é interessante a gente se conhecer, ter essa autoconsciência, mas é um problema, né? Você precisa ter um acompanhamento ou saber muito bem o que você está fazendo. Ler, estudar, as pessoas não estudam. pois não. Começa a fazer de forma descabeçada isso.
né? E você vai ter problema, né? Então, o corpo, para se defender dessa queda de glicose muito rápida, né? O cérebro, o corpo, ele acaba aumentando hormônios do estresse, catecolaminas, cortisol, né? E isso pode aparecer como irritabilidade, ansiedade, palpitação, piora do sono, compulsão alimentar na janela alimentar. Então a pessoa tá ali achando que vai tratar a compulsão, ela piora, Pior. né? Então, no meu caso, eu desaconselho o jejum em pessoas que são extremamente viciadas em carboidratos ou têm algum tipo de compulsão alimentar, a não ser que ela esteja em acompanhamento médico, né? Então, isso é o primeiro ponto. Uma das questões que a gente tem que proibir, que eu não aconselho de forma nenhuma, é gestação e lactação. Por quê? Essas mulheres, elas precisam de uma demanda energética muito alta e de micronutrientes. Então, o risco de restrição acaba não compensando, né? Você pode alterar até o fluxo de leite, né, de lactação. Claro. Segundo, a amenorreia hipotalâmica ali, né, e baixa disponibilidade energética. Essas pessoas, elas já estão com uma sinalização de escassez no corpo. Pois. Geralmente está com uma leptina baixa, o GNRH para pulso hormonal ele está reduzido, né? O eixo reprodutivo ele está todo travado, né? Então o jejum Pois. ele acaba ali reforçando ainda mais o sinal de escassez. Então você piora toda uma função hormonal fazendo jejum, né? Terceiro, transtornos alimentares, né? Igual eu falei, a relação, pessoas que têm relação muito negativa com comida, né? Então, por mais que o corpo dela tolere, né, a mente ela pode transformar o jejum em ritual de controle e gerar gatilho ali de compulsão ou uma escalada de restrição, né? Ela pode, puf, parar de comer e não querer comer mais, porque o jejum ele te dá o poder, né? Você tem o poder de comer ou não. Te dá. Quando eu fiz 10 dias de jejum, eu só parei porque minha esposa falou não, para. Porque a sensação é tão boa que te Quero dá de continuar. limpeza, de clareza, de controle. E aí eu tive que me impor, né? Eu falei, mas tá bom, né? 10 dias, não precisa mais que isso, né? Pra quê? Né? Eu já consegui ter uma limpeza cerebral, né? De ter uma expansão conectiva com o meu corpo, de ter uma clareza mental que eu nunca tinha tido. Parecia que eu dez tinha tomado dias. um remédio, um nootrópico, o dia inteiro. Era essa a sensação que eu sentia no meu corpo, né? Que eu estava tendo um nível de expansão, de sensibilização com os meus pensamentos, com os meus sentidos, que é fora de base, né? Eu falo, caramba, que droga legal, né? Que substância legal, quero ficar assim, né? E eu ia expandir para 15 dias mesmo. Eu falei, não, que a minha ideia inicial, quando eu fiz um jejum de 10 dias, era fazer 5. Aí eu falei, não, quem faz 5 faz 7. E quem faz 7 faz 10. E aí eu fui indo, né? Aí eu falei, não. E isso eu estava trabalhando, atendendo até 8 horas da noite, todos os dias. Estava pedalando, pedalei, fui para academia, fiz treino fofo, lógico, né? Não tem como eu fazer um Claro. treino pesado, intenso, de hipertrofia ali, né? Então, eu fiz uma coisa que era mais palpável para aquele momento, para quê? Para manter a massa muscular. É interessante que com a bioimpedância eu perdi 4 quilos de gordura só. E perdi 2 quilos de massa muscular. Mas assim que eu voltei ao estoque de glicogênio, a comer de novo, eu senti um boom, uma recuperação, e a minha musculatura e o meu treino, né, a minha ativação metabólica foi muito rápida. Eu sentia que as minhas mitocôndrias estavam trabalhando mais, eu tinha muito mais energia do que eu tinha antes, né? Eu senti que cognitivamente, o meu cérebro ele ficou em um estado de clareza e sem brain fogs ali por no mínimo um mês seguido, assim, né? E aí depois eu fui reintroduzindo alguns alimentos, a ideia é não reintroduzir, né? Mas eu introduzi glúten, introduzi alguns laticínios, e isso vai diminuindo, né? Essa questão. Mas o impacto metabólico foi muito impressionante, né? A gente vê que na União Soviética,
na década de 30, 40, 50, né, até a década de 80, ainda existem alguns hospitais, e até na Alemanha também, que eles tratavam de doenças psiquiátricas com jejuns prolongados, de mais de 20 dias, né? Na Alemanha tem um hospital público, eu não lembro o nome da cidade, mas que ele é por financiamento público e tem uma ala só de jejum, que eles atendem mais de 400 pessoas ali fazendo jejum para tratamento de doenças metabólicas, de câncer, tá? Então, a medicina ela entende esses fatores, né, esses Claro, benefícios, só que existe um tabu muito grande, né, até mesmo por comércio, né? claro, Por limitação da indústria farmacêutica que acaba trazendo isso, né? Então, um ponto importante que geralmente, para fazer essa reintrodução nos pacientes, né? Falar, olha, não, mas eu quero fazer, né? O jejum, como que eu posso fazer essa transição? Por mais que a pessoa ela coma muito carboidrato, né? Ela seja viciada ou ela é vegetariana, né? Que consome muito carboidratos ali e tem pouco colesterol na dieta. O colesterol ajuda ali na modulação hormonal, né? Do nosso corpo, né? Até mesmo na saciedade, né? E eu começo com os jejuns mais curtos, mínimo, que exatamente. seja efetivo, seguindo o quê? Um jejum circadiano, um ciclo circadiano, de 12 horas sem comer. É o mais Então você fácil. alinha o sono, e por isso por si só já vai melhorar a hiperinsulinemia da pessoa, se a pessoa for diabética, né, ou tem síndrome metabólica, né? Então você evita beliscos, refluxo e gera uma reorganização alimentar. Então, depois, se isso fizer sentido para a pessoa, a gente avança, né? Exatamente. 13, 14 horas ali. Para muita gente, isso é um ponto ótimo, tá? Então, tem pessoas que não precisam ficar explorando muito. Metabolicamente, isso já vai trazer um swift metabólico, vai ter aqueles benefícios da flexibilização é, metabólica, né? E isso já vai trazer alguns benefícios, né? Não é todo mundo que suporta, né, 16 horas de Claro, jejum. Mas, lógico, a gente precisa se forçar, fazer uma hormese, né? claro, Então, o jejum prolongado, a gente tem que entender que não é medalha, né? claro. Você não vai ganhar uma medalhinha ali, uma Temos que ir estrelinha igual no aplicativo. explorando a capacidade do corpo e muito autoconhecimento, não é, doutora? Exatamente. A gente tem que fazer essa integração. Eu sou a favor de todos nós ter essa integração do nosso sistema, né? De se conhecer. As pessoas estão muito desconectadas. Isso na dieta, no dia a dia, né? Estão muito hiperconectadas no mundo virtual, mas o mundo físico e espiritual estão desconectadas. Então, elas precisam trazer essa raiz, ancestral que onde ela se percebe, ela sabe o que que ela pode, o que ela não pode, o que que o corpo faz quando ela consome algo que não é compatível com a dieta, com o DNA dela, né, com o microbioma dela, é onde ela se percebe, ela tem essa valorização desde os ciclos lunares e do sol, né? Principalmente a mulher, né? A mulher ela é muito sensível, é um ser cíclico lunar. Então, ela tem várias fases ali, de acordo com a lua, diferentemente do homem, que ele é cíclico É sempre diário, igual. do Sol, né? O Sol rege a nossa grandeza hormonal, né? Na mulher não, né? Ela tem várias fases, e isso Exatamente. interfere também até no fato de jejuar, né? A mulher, jamais eu vou falar para uma mulher, falar, assim, olha, quando você está no período menstrual, você vai fazer jejum. De Não, jeito nenhum, ela está perdendo sangue. De jeito nenhum. Ela precisa o quê? De conforto, comer carne, precisa comer densidade nutricional durante esse momento, porque ela está perdendo sangue, né? Está perdendo nutrientes, está perdendo a essência da vida, né? Então, qual que seria a fase ideal para uma mulher fazer jejum? Ela faria ali na fase folicular e na fase ovulatória, onde ela está mais conectiva com o ambiente, com o ambiente externo, com o ambiente interno, onde ela se sente bonita, onde ela precisa ter ela tem mais força energética, né? E principalmente comportamental. Então, esse período a gente pode explorar. Na fase lútea, seria a fase onde ela engravidou, ela está gestando, né? claro.
teoricamente, ela era para estar gestando. Então, eu vou deixar ela o quê? Confortável, fazer jejum de um máximo de 12 E é horas, menos onde ela possível. tem um contato com comidas mais quentes, mais calorosas, mais emocionalmente afetivas, né? Eu não vou fazer ela fazer um jejum de jeito nenhum de 24 horas, né? Quando a minha esposa ela fala que ela quer explorar, que ela faz também jejum, que ela quer fazer, ela tenta se conectar com ela e se explorar, aumentar a expansão da autoconsciência dela. Quando ela fala que vai fazer esses jejuns na fase lútea, eu falo de jeito nenhum. Igual você me impediu de fazer um jejum de 10 dias, tá negativo. Vai fazer no máximo de 16 e olha lá, Toda a né? gente, todas as mulheres deviam ter assim um polícia em casa, porque eu acho que andei muita mulher a destruir o seu metabolismo por causa dessas coisas, de não saber quando Total. fazer. Total, total. A gente tem que ter equilíbrio, tem que saber, né? Primeiro, se Sim, você não sabe, você tem que procurar um profissional que saiba, né? Então, e precisa entender essas nuances hormonais, essas oscilações hormonais de cada ser, né? Então, se a mulher usa anticoncepcional, já é outro contexto, né? Esse contexto a gente pode explorar jejuns mais profundos, né? Porque ela tem um equilíbrio, dependendo do tipo de droga que ela usa, ali hormonal. Então, isso te dá uma sustentação maior. Não que o anticoncepcional ele seja saudável, né? Mas a gente pode minimizar danos ali. Isso é interessante, né? Para ela é interessante. Agora depende também do tipo de anticoncepcional que ela está usando. Se é só uma progestina, é péssimo, tá? Porque ela vai ter umas recaídas muito grandes depois da introdução alimentar para comidas hiperpalatáveis, né? Então, até isso a gente tem que se encontrar e entender, né? Não é para tudo, né? E o que você quebra a sua janela nutricional, né? O é. que você vai comer é Depois de é muito suma importante. importância, tá? Porque se você quebra a sua janela com ultraprocessado e pouca proteína e baixa densidade nutricional, o jejum ele acaba perdendo o sentido. Você acaba piorando um processo inflamatório. Se você come pouca proteína ou baixa densidade nutricional, o jejum ele acaba perdendo totalmente o sentido, né? Ele aumenta ainda o risco de compulsão, você vai perder músculo, né? Então gera disfunção hormonal e gera um aumento da inflamação, né? Tem um estudo uma vez que eu vi que ele falava que o jejum aumentava a inflamação depois que você comia certos tipos de Pois é. alimentos. Mas, lógico, é totalmente enviesado, porque faz sentido se você come um monte de porcaria. Então, não, ele vai te inflamar mesmo, né? E piorar. Você aumenta o risco de Vai, câncer de intestino. Lógico, o seu corpo ele está extremamente sensível, você está jogando lixo nele. vai buscar tudo, porque depois vai absorver tudo, não é? Uma pessoa vai quebrar um jejum com um McDonald's, por exemplo, Deus me livre, mais volta quieto. Você absorve com muita sensibilidade, muito maior atividade celular, né? Em todas as suas formas, né? Então, o seu fígado ele vai trabalhar mais com mais precisão, o seu pâncreas, o seu intestino, o seu estômago, muito mais sensibilidade e com muito mais fluidez, a sua vesícula, né? Então, tudo isso interfere. Sim, doutor, uma das coisas que eu queria falar é porque realmente tudo o que nós fazemos impacta aqui diretamente com os nossos órgãos. E a vesícula é um dos órgãos que eu acho que está um bocadinho à margem hoje em dia, porque é tão comum como beber água, dizer que tirei a vesícula, não está cá a fazer nada. Isto virou assim uma moda, tirar a vesícula por tudo e por nada. E eu acho que é vista realmente como um reservatório que não faz falta nenhuma e, portanto, tirar ou não tirar é igual. Mas ela tem uma importância e intermediária em muitos processos do nosso corpo. Podia explicar às pessoas qual é o papel, tanto da nossa vesícula, do sistema biliar, para aqui para o nosso corpo, até mesmo na ajuda aqui à digestão dos alimentos? Pode-nos explicar isso? Pois isso é um tema muito subestimado, né? A vesícula, ela não é um órgão descartável, tá? Ele não só produz fluxo de bile, tá? Não é só líquido digestivo. A bile, ela tem quatro papéis centrais, tá? Primeiro deles é digestão e absorver. Então, ela acaba emulsificando a gordura, ela permite a absorção de vitaminas
vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K, então K2, né? Então, o segundo é o controle do microbioma intestinal, especialmente no intestino delgado. Então, a bile, ela tem um efeito detergente e antimicrobiano. Então, o fluxo biliar, quando ele está ruim, ele acaba favorecendo uma desbiose. Tem, em alguns casos, sobrecarga e sobreaquecimento e supercrescimento de bactérias que vão interferir até mesmo na função hormonal, né? Você pode aumentar o fluxo de bactérias que são altamente patológicas, pode aumentar bactérias que podem interferir, por exemplo, no eixo estrogênico da mulher, por conta de uma disfunção biliar, né? E aumentar o risco de lipedema, por exemplo, ou de obesidade, por um simples falta de bile ou fluxo biliar saudável, né? Se a pessoa, ela, dependendo do estilo de vida dela, isso pode piorar essa questão, né? O terceiro ponto, ela faz parte de excreção, né? Eliminação de colesterol, por exemplo, de metabólitos hormonais, de compostos que são processados pela via biliar, né, pelo fígado, né? O fígado ele metaboliza tudo e ele vai excretando, né? Então, quando o fluxo biliar ele tá ruim, ele não é só digestão, né? Ele acaba interferindo em toda uma mecanística ali de sobrecarga hepática, tá? O quarto, o quarto ponto ela faz parte da sinalização metabólica, né? Então, os ácidos biliares, eles acabam conversando com os receptores que modulam o metabolismo de glicose, de lipídios, de inflamação, de gasto energético. E é como se fosse um eixo de comunicação entre o fígado, o intestino e o metabolismo sistêmico, né? Então, quando a digestão ela está muito bem alinhada e a digestão ela começa pela língua. E é interessante que o nosso corpo ele tem um mecanismo de conexão tão bonito, né, que a mastigação ela é fundamental para quê? Para fazer uma pré-digestão, né? A saliva ela tem lipase, protease, é, amilase, entre outras enzimas que já fazem a pré-digestão desde que você mastiga. Então, Exato. a sinalização sensorial da língua, ela já automaticamente manda para o estômago, para as células oxínticas ali a produzir a quantidade ideal de suco gástrico, né? Então, a acidez ela é dependente da mastigação. Se você come rápido, que a grande maioria das pessoas fazem isso, você acaba diminuindo essa sensibilidade, ou seja, você come muito, isso vai diminuir a sensibilidade do vaziamento gástrico, né? E aí você acaba o quê? Fazendo com que ou o seu estômago ele produza mais ácido, né, dependendo, ou ele produza menos. Você perde o feeling, né, de sensorial, o quimogástrico que vai para o intestino. Isso vai impactar, pode sobrecarregar o pâncreas, e é muito comum quando a gente faz o exame de coprológico funcional, a gente vê as enzimas pancreáticas alteradas ali por sobrecarga, né? E vai impactar o microbioma intestinal, porque ele se comunica o tempo todo ali com o quimo gástrico que está entrando e o tipo de bactérias que vai colonizar e vai se alimentar desse quimo gástrico mal digerido, e a vesícula, né? E a liberação de bile, né? Então, é por isso que é importante a gente se conectar com essa questão, né, da nutrição, entender e a mastigação da função. Esta questão da vesícula realmente é importante porque o que se vê é que as pessoas tiram a vesícula, tenho alguns casos na família, portanto, a pessoa tira a vesícula e nunca mais é feita ou uma consulta ou algum tipo de seguimento e a pessoa deixa de ter as crises de vesícula, porque muitas, de facto, há casos em que eu imagino que seja necessário retirar a vesícula, né? Porque ela pode já estar num estado que não tenha volta a dar, enfim, mas independentemente disso ou não, haver um seguimento para a frente em que o médico consiga perceber o que está a acontecer ao paciente, porque custa-me entender e concordar que um médico que saiba tudo o que o doutor acaba de dizer
não faça o seguimento de um paciente. E, portanto, eles tiram a vesícula e continuam a ter problemas com o consumo de determinadas comidas, enfim, e nunca mais é feita uma reavaliação para ajustar alguma suplementação que possa ajudar no seu dia a dia, porque o corpo tem a capacidade de adaptação, mas tem um limite, não é? Nunca vai ficar igual um corpo com uma vesícula ou sem uma vesícula. É essa questão, né, que depois que você sai da cirurgia, o médico, o cirurgião, ele indica, já fala, ó, ele já dá uma dieta para todo mundo, né, ali de gaveta, falar dieta baixa em gordura ali, e Exatamente. isso você vai te trazer consequência, né? Então, as pessoas, quando ela está com cálculos na vesícula, né, a gente precisa entender que dieta baixa em gordura foi o que causou a vesícula, as Exatamente. pedras na vesícula, né? É essa a Então, minha próxima pergunta, é realmente nesse sentido, porque a maioria dos médicos recomenda isso para quem já tem problemas de vesícula e para os pacientes que removeram a vesícula. Então, isto provavelmente não está correto. não, não. Porque uma coisa é você tratar de uma crise de forma aguda, Isolada. né? Pois, exatamente. Então, e a outra é você tratar isso de forma crônica, né? Então, é completamente diferente. Quando a gente está tentando tratar ali de forma crônica, a pessoa, quando ela consome pouca gordura, consome muito gordura de alta densidade, né? A gente fala de comida de verdade, na realidade, Claro, né? Ela consome muito ultraprocessado e gordura de óleos vegetais, gordura saturada ultraprocessada, produtos ultraprocessados de uma maneira geral e açúcar, né? Então, isso vai aumentando o quê? A lama biliar, a estase biliar e, consequentemente, isso vai ter consequências, né? Cronicamente, a baixa ingesta de gordura pode piorar o quadro, né? Então, claro, a vesícula, ela precisa contrair, né? Ela depende do estímulo alimentar, tá? Então, principalmente da gordura. Então, a proteína também gera isso, né? Então, via CCK, ela gera uma contração para quê? Para expulsar, né? Então, precisa expulsar isso. E as pessoas não consomem pouca proteína e não batem a meta proteica, ou a proteína é de baixíssima qualidade, claro. né? Tendemos Então, muito a ir para, também para as carnes magras hoje em dia, muitas recomendações exato. também por causa da manutenção de peso, que está tudo certo, mas devia haver um bocadinho mais de flexibilidade mesmo da parte dos nutricionistas. Tudo muitas carnes magras, muitos cortes sem gordura e acabamos por fugir um bocadinho disso. O, o doutor, falámos aqui da proteína, imagino que a carne esteja nessa lista, mas se nos puder dar assim uma lista de alimentos para as pessoas. Portanto, não estamos a falar aqui, obviamente, num caso de crise aguda, uma coisa que a pessoa esteja a tratar, mas uma pessoa que tenha já uma disfunção biliar, que queira melhorar a sua vesícula, vesículas mais preguiçosas, que tipo de alimentos é que deve apostar a colocar na sua dieta para consumir regularmente? Azeite de oliva, trocar o óleo de soja por azeite de oliva, ovos, peixes, né? Comer peixe gordo de vez em quando vai te fazer bem, abacate, oleaginosos, por exemplo, né? Claro, E consumir vísceras de carnes, por exemplo, carne vermelha, a gente tem que alternar, mas diminui a quantidade, né? A pessoa, a grande parte das vezes, a grande maioria dos meus pacientes, por exemplo, eles não mastigam direito, principalmente os pacientes obesos, né? Então, você precisa ter entender. uma consciência da base, do início, para poder digerir, porque muitas das vezes você já vai ter uma boa digestibilidade já no início, na parte, na função ali gástrica. Então, trabalhar a acidez, ela é fundamental para isso, né? Então, você vai trabalhando a consciência para poder ir diminuindo essa questão. Então, ela pode consumir fibras junto, integrados com comida de verdade, vegetais, legumes, sementes, Claro, frutas, né? Porque tudo isso melhora o trânsito intestinal e o microbioma, né? Ajuda a melhorar a regulação e a circulação enterohepática, né? Então, dos ácidos biliares. Então, diminuir drasticamente o consumo de produtos ultraprocessados, álcool, açúcar, né? Porque isso acaba pesando o fígado,
aumenta a inflamação e acaba piorando o contexto metabólico da bile, tá? Claro. Então, ela Isso, precisa consumir proteínas de boa qualidade sim, para diminuir essa. as proteínas acaba por ser, lá está, todos os alimentos que disse são, porque há pessoas que não são muito adeptas da carne, mas o ideal é que comecem a ser e a introduzir, nem que seja pequenas doses, para se começarem a habituar. Eu acho que houve uma tal demonização da carne e um pouco também esta manobra vegana das pessoas quererem aqui vender a dieta vegana como uma dieta muito saudável e houve muitas pessoas que acabaram também por se habituar a consumir mais cereais e grãos integrais que podem estar também na alimentação, mas introduzir tudo aquilo que falou e lá está, a tal proteína animal que muitas vezes é tão mal vista e que temos visto cada vez mais que faz parte de uma alimentação saudável e extremamente nutritiva, não é? É, exatamente, porque é o nosso processo biológico, a gente evoluiu comendo carne, né? Então, excluir um grupo alimentar de uma cadeia evolutiva é totalmente deletério, né? Lógico que a gente tem que ter consciência, né? Da onde que vem, Claro, de que contexto, não ser a favor da matança, né? Consumir carnes onde tem um processamento mais saudável, né? Com qualidade de vida do animal, que valoriza isso, né? Então é de suma importância a gente ter esse tipo de conscientização, e não demonizar a carne. Agora, você excluir ela de um grupo alimentar é totalmente deletério, né? São poucas pessoas que se adaptam, né? Existem dados, né, que não são estudos robustos, né, mas que mostram que 89% dos vegetarianos e veganos voltam a comer carne por deficiência nutricional ou por estilo de vida que não consegue manter, né? E eu vejo isso na minha prática clínica, né? Como pode ser deletério, né? Não é todo mundo que se adapta a isso, né? E mesmo fazendo um acompanhamento com um nutricionista que seja muito bom, às vezes tem que reintroduzir a carne e tá tudo bem. A pessoa tem que entender que a saúde dela é muito mais do que um dogma, né? Ela precisa entender que a saúde dela é em primeiro lugar, porque se ela ficar doente, quem que vai cuidar dela? Como que ela vai poder exercer consciência com outras pessoas sendo que ela está doente, né? Então isso não faz muito sentido desde que ela entre em degradação da saúde e os outros é, se fortalecem, porque existe um conceito onde as pessoas não estão mais ouvindo essas diretrizes, porque as pessoas estão ficando mais saudáveis consumindo comida ancestral, né? Lógico que a gente tem que tomar muito cuidado com o ponto de vista de ficar querendo consumir carne o tempo todo, né? Fazer uma dieta carnívora a longo claro. prazo, né? Tem as suas funções terapêuticas ali, lógico, e eu sei disso porque eu já fiz dieta carnívora, mas eu não me adapto há muito tempo para ela. Eu até admiro quem fica, mas eu não preconizo isso como uma forma saudável a longo prazo. Mas tem pessoas que se adaptam muito bem e está tudo bem, né? O que importa é a individualidade de cada um e saber Claro. levar. E saber aceitar que você precisa mudar se você estiver doente. Exatamente. É que é a grande dificuldade das pessoas, ela entra dentro Exatamente. de um nicho, né? Exatamente, depois entramos quase dentro de seitas que é difícil sair, é como uma religião, depois a pessoa quer seguir aquilo e às vezes tem que saber identificar que está na altura de parar. Doutora, há bocado falávamos do jejum intermitente. Para este tipo de pessoas que já temos uma vesícula a funcionar mal ou com lamas, portanto, se nós fizermos jejum intermitente, sobretudo mais longo, para este tipo de pessoas, podemos aqui piorar a função da vesícula? Como é que fica o jejum intermitente nestas pessoas que já têm aqui algum problema biliar? O jejum prolongado, ele acaba exigindo um pouco de cautela, tá? Nesses pacientes por alguns motivos muito simples, tá? Se você fica muitas horas sem comer, você reduz o estímulo de se secar, né? Ok, Então, a vesícula ela acaba contraindo bem menos. Então, se isso acaba virando rotina, acaba aumentando a estase. E esse acaba sendo o mesmo mecanismo ali das pessoas que consomem pouca gordura, né? Então aumenta ali você vai tendo uma mobilização maior de colesterol, vai perdendo peso, né? Se você vai fazendo isso de forma constante, né? E acaba aumentando a saturação da bile. Então essa combinação com estase biliar, né, com pouco vazamento gástrico, isso acaba saturando
e aumenta o risco de lama e cálculo. Pois, Então, a forma que eu coloco para essas pessoas a gente precisa ter cautela, né? ok. Então, começar, eu prefiro, tá? Pedir para o paciente ir fazendo o jejum moderado, de 12 a 14 horas ali. E ter foco, constância, né? Isso acaba melhorando o perfil metabólico do fígado dele e se ele criar consciência, melhora a qualidade alimentar. E o jejum, ele é só uma ferramenta. Claro, mas realmente lá está. Por isso é que convém, cada vez que acho que falamos no jejum, trazer informação que as pessoas, e eu acho que este podcast vai agregar um bocadinho nisso, que não é a pessoa chegar à rede social, ver um vídeo isolado e querer começar a fazer jejum à maluca, mas trazer aqui alguns pontos importantes para que as pessoas possam analisar também a sua individualidade e perceber que podem estar a dar um grande tiro no pé se não tiverem em consideração as suas questões realmente individuais, pronto, já vimos que são muitas. Doutora, aqui uma pergunta que eu sei que há uns tempos esteve aqui a fazer uns testes com os medicamentos da moda, que estão agora, portanto, revolucionaram o tratamento da obesidade e da diabetes. Inicialmente, portanto, até era mais para a diabetes, agora parece que está-se a ver que resulta na obesidade e estão a ser amplamente receitados. Estamos a falar aqui dos medicamentos baseados em análogos da GLP-1, como por exemplo o Ozempic, o Mounjaro. Eu queria saber, e também, se quiser contar um bocadinho da sua experiência, qual é o seu sentido, crítico sobre, portanto, a utilização destes fármacos, até também se os integra na sua prática, e ao mesmo tempo, quais são as suas preocupações sobre também em relação aos efeitos, a longo prazo? Olha, esses fármacos eles mudaram a medicina por tratar a obesidade como uma doença neuroendócrina, né? Não como falha moral. Né? Tanto que os estudos, o Monjaro, por exemplo, foram feitos com dietas muito básicas ali e as pessoas perderam bastante peso, né? Uhum. Mais de 20% do peso corporal ali ao longo do tempo. Então, sem fazer grandes mudanças no comportamento e no estilo de vida. Então, isso por si Ok, só a gente já sabe que é quase uma cirurgia bariátrica em aplicação. Isso claro, muda realmente a estrutura, tá, do jogo. E eu te falo que eu tenho muito boas experiências com os meus pacientes, que eu consigo fazer transformações junto com a minha equipe, com nutricionista, lógico, às vezes com claro, psicólogo, ali integrado na mudança do comportamento, né? Então, ela serve como uma ferramenta ali para potencializar a perda de peso. Então, assim, essas medicações, elas atuam ali no eixo intestino, cérebro e pâncreas, né? Então, poxa, são dois cérebros ao mesmo tempo que são de difíceis modulação, né? Porque elas acabam aumentando a saciedade, reduz o apetite, acaba desacelerando ali o vaziamento gástrico, né? Melhora a resposta da glicemia. Então, pessoas que estão diabéticas, estão com resistência insulínica, obesas, né? Em muitos casos ali acaba melhorando a inflamação metabólica por redução do peso, melhora a resistência da insulina ali por essa queda drástica, né, do peso, né? E no caso da tiroidectopatia, você adiciona o GIP que ele tem ali, amplia vários diversos perfis, tá? Então, assim, isso acaba não sendo ideológico. Eu vejo que tem muitos médicos integrativos que eles entram no padrão de exclusão total da medicação. E esquece que algumas pessoas existem traumas, vivências, né? Tem processos emocionais enraizados desde criança ali relacionados ao comportamento alimentar que ela não consegue lidar, né? Então ela já fez todo tipo de dieta possível e não funcionou. Então a medicação ela acaba agindo ali, né? Ela age no sistema nervoso central, né? Então se age no intestino, ela age no processo de recompensa, no ruído alimentar. E às vezes a pessoa gosta muito, é viciada em pão, come pão todos os dias no café da manhã, não consegue tirar por um apego emocional que ela teve desde a infância, que é o único contato que ela tinha com a avó, com a mãe.
da infância e que essas pessoas não existem mais na vida dela. Então aquilo ali ficou enraizado. Então ela age tirando aquele ruído no cérebro que ajuda ela a ter foco, a focar em proteína, em comida, porque se ela comer esse tipo de alimento, principalmente produtos ultraprocessados, né, e farináceos, ela vai passar mal. Então, é, isso altera todo o jogo, né? Claro. Completamente, né? E lógico que se o paciente usa e continua dormindo mal, se ele está estressado, se ele está sedentário, come ultraprocessado, pouca proteína, ele perde peso e frequentemente ele vai perder músculo. Ou seja, ele Yeah. está criando um problema grande. Porque perder massa muscular o músculo é o principal órgão de proteção metabólica ao longo prazo. Então, isso a gente tem que trazer com estratégia. E aqui no Brasil, a coisa ficou tão maluca que as pessoas trazem de outros países que o custo é muito mais barato, mais em conta, né? E elas usam e vendem em qualquer tipo de clínica. E a pessoa usa e não está nem aí. Elas desacatam todas as autoridades médicas que elas veem na internet e começam a utilizar. Só que esses pacientes já estão chegando no consultório com efeitos colaterais muito elevados, com alterações lipídicas, com alterações da glicose, com alterações metabólicas relevantes e uma sarcopenia funcional muito grande, né? E com um desequilíbrio de vitaminas de todas as esferas que atrapalham o eixo da tireoide, atrapalham toda a função metabólica dessa pessoa. Ou seja, ela ficou com um metabolismo lento, está tendo reganho de peso e ela não consegue mais sair da estase que ela está naquele momento. Então a gente tem que ter o senso crítico também de que trabalhar com remédio, principalmente essa medicação que age nos dois cérebros, imagina só, Claro. ela precisa ter consciência de mudança, né? E essa consciência de mudança é fundamental para poder fazer essa transformação. Eu confesso que há uns tempos atrás, antes de começar a ler mais sobre a medicina funcional e a acompanhar-vos desse lado, eu via a obesidade como pessoa é gorda porque quer, porque não fecha a boca, mas cada vez mais me apercebo que a obesidade é de facto uma doença e que tem, é uma doença multifactorial, muitas vezes como uma doença autoimune, claro que estamos aqui a falar de coisas completamente diferentes, mas não é só um medicamento, não é só uma dieta, muitas vezes vocês têm que trabalhar, lá está, o psicólogo, o PT da pessoa, um médico que esteja a perceber o que está a fazer, porque senão a pessoa vai acabar por voltar, ao que era e procurar este tipo de soluções rápidas que aparentemente resultam, e eu sei que há muitos médicos de medicina integrativa que já estão a aplicar isto nos seus consultórios com bons resultados, mas a longo prazo realmente há aqui questões que devem preocupar também até quem está em casa a ouvir-nos achar que isto é só tomar, portanto, estes medicamentos e vai dar tudo certo, porque provavelmente não vai. Olha, a gente tem que sempre ter o senso crítico em relação a isso, né? Todo remédio, ele traz consequências, né? Mas Claro. dentro do ponto de vista onde a pessoa, ela cria consciência, eu acho que os danos, eles são muito menores a longo prazo, porque se ela perde 7 quilos ali, ela já diminui o risco de infartar, né? Exatamente. Se ela diminuir a glicemia dela em 4, 5 pontos ali, ela já diminui o risco de ter AVC. Então, diminui o risco de ter câncer. Então, só com isso, as pessoas já começam a ter noção e se sentir bem. Eu tenho paciente meu de 75 anos de idade, que ele veio para tratar a obesidade, que ele estava com 112 quilos. E ele nunca tinha feito atividade física. E hoje ele está com 90. E assim, em tão pouco tempo ele fez várias construções de mudança, desde os hábitos alimentares a começar a fazer atividade física e não parar mais, e ter consciência do ambiente presente, levar a esposa, que também era sedentária, a treinar e os dois estarem treinando juntos. E isso é um dos vários casos de sucesso que a medicação ela foi um suporte, né? Claro. Porque Não ela seria agiu no possível sistema nervoso chegar lá. central. Exatamente. Porque às vezes a gente tem muito o olhar de criticar o outro, apontar o dedo e falar, olha, obesidade é o quê? Falta de interesse, né? Igual você falou, né? A pessoa ela é preguiçosa. E não, não é. Existe uma fisiopatologia muito complexa
ali Claro, dentro que envolve a parte emocional, psicocomportamental, né, e neuroendócrina, claro. neuroimunoendócrina. Então, olha a quantidade de eixo que a gente tem que trabalhar junto, né? E o tratamento da obesidade, mesmo que seja de forma integrativa, ela tem que ser o quê? Presente. Então, meus pacientes, ele vem a cada 2 meses. Não tem jeito de ser diferente. Eu preciso ver eles. Eu preciso estar em contato com eles. A minha equipe manda mensagem para eles. A gente está se comunicando que eu preciso fazer essas viradas de chave. E é esse é o ponto central onde a gente consegue virar o jogo, né? Onde a pessoa ela abre espaço para uma consciência. Não é pega a receita e tchau, né? Você vai voltar daqui 6 meses. Não, a receita contínua. Não, são pequenas transformações diárias, né? São pequenas vitórias que vai fazendo o quê? Ele entender o propósito, que faz toda a diferença. Não pode ser só uma consulta para dar um medicamento ou está tudo certo, tem que ser uma consulta com acompanhamento, com pés e cabeça para esse tipo de pessoas. Doutor, um conselho, para quem nos vê lá em casa, que queira dar, e um livro que nos possa recomendar nesta área que estamos a falar ou noutra qualquer. Olha, o que eu digo é o seguinte, tá? O meu conselho é muito simples. Ele é fisiológico e é ancestral, tá? Não existe estratégia que seja avançada que compense uma base quebrada, tá? Então, não existe você usar uma substância, sendo que o seu estilo de vida, o seu sono tá ruim, o seu estresse, ele tá alto e você não consegue regularizar ele. Você tá com uma sarcopenia, seu músculo ele tá baixo. O jejum, ele acaba virando estressor. O GLP-1, os agonistas de GLP-1, tirzepatida, semaglutida, a retratrutida, agora que está entrando no mercado, eles se tornam muleta, né? Então, a gente precisa construir uma base sólida ali. Sono, proteína, treino de força, comida de verdade, e ferramentas como o jejum e a medicação ela entra ali de forma como amplitude do Auxiliar. sucesso. O livro, o que eu indicaria seria o Outlive, do Peter Attia, o Outlive, né? É esse porque ele é um livro onde você conversa com a longevidade e fisiologia e prevenção ao mesmo tempo. Queria que nos dissesse para quem quiser consultar consigo, porque felizmente estas questões do online já nos permitem consultar com médicos sem ter que ir ao consultório deles, e vocês na medicina funcional trabalham muito pela atenção, pela pergunta, pela escuta. Isso é muito importante. Onde é que o podem encontrar, presencial ou online, caso haja pessoas perto de si que queiram consultar consigo que ainda não conheçam? Onde é que podem encontrar e quais as suas redes sociais para que possam acompanhar o seu trabalho? Bom, eu trabalho online, né? E nas redes sociais eu utilizo mais o Instagram, que é dr Felipe Mendonça. E ali já tem um link lá na bio, onde você consegue acessar a minha equipe e Ok. elas te acolherem da melhor forma possível, tá? Eu atendo presencial na cidade de Registro, no estado de São Paulo, e pretendo expandir para novas fronteiras. Em Portugal tem bastante paciente, inclusive, tá? Nós aqui acabamos por recorrer um bocadinho a vocês, porque acho que só recentemente é que aqui está a haver um boom e a maioria dos profissionais até acaba por um bocadinho beber o vosso conhecimento e trazê-lo para cá, e na minha opinião, muito bem, porque estamos a necessitar disso. Eu, quando comecei com a medicina integrativa, comecei com médicos brasileiros e hoje em dia ainda continuo com médicos brasileiros, porque realmente não se ouvia-se muito pouco a falar em uns anos aqui, mas felizmente vocês já vão trazendo para cá nisso, vocês são uns pioneiros. E portanto, olha, queria agradecer-lhe muito ter estado aqui este bocadinho comigo. Acho que temos aqui a agregar muito com todos os assuntos que abordamos. E certamente que numa próxima vez haverá a oportunidade de voltarmos a fazer outro episódio, porque eu achei que este foi agregou muita informação, doutor. Muito obrigada pela sua presença
e até uma próxima. Eu agradeço também, obrigado a oportunidade da gente estar conversando aí. Foi um prazer, né? Sempre vejo o seu conteúdo, admiro bastante também o que você traz e o que você expande. E a gente está aqui para somar, né? Então, Claro, querendo ou não, somar o sempre. futuro da medicina é integrativo. Então, você pode ter certeza que daqui 10 anos está todo mundo falando a mesma língua, não tem como mais não falar. Pois Então, é, isso vai ser forçado. Então, se os médicos não mudarem isso, os pacientes não vão forçar os médicos a mudarem. é o que está a Isso a gente já acontecer. sabe, tá vendo essa explosão aí. É o que está a acontecer. Muito obrigada e até uma próxima. Forte abraço.